Aleluia. Ele é o Deus de toda a terra, amém? Ele é o Deus que tem cuidado de mim, de você. Ele é o Deus que jamais vai nos desamparar. Ele é o Deus que jamais vai nos deixar só, porque ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que tem cuidado todos os dias da minha vida e da sua vida, amém? Por isso nós queremos agora passar para a palavra do Senhor. Eu quero pedir a você, convide pessoas para realmente ouvir a palavra de Deus. Eu quero agora trazer uma palavra ao seu coração que Deus tem falado muito comigo. Principalmente porque nós iniciamos, né, esta live, as outras lives que já se passaram, falando do novo de Deus. Nós estamos falando de algo novo, e nesta noite não será diferente. Nós queremos falar do novo do Senhor. Mas para que o novo aconteça, talvez naquilo a qual nós buscamos, naquilo a qual nós desejamos, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Então, nesta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre sabedoria. Então, eu quero pedir a você, abra sua Bíblia comigo. Minha esposa vai colocar aí a passagem aí para você, que se encontra lá em segunda, melhor dizendo, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 16. É um texto um pouco longo, mas eu vou explanar para você ter o entendimento da palavra de Deus, amém? 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 16. Convide pessoas, opa, tá passando uma live lá abençoada, vamos assistir, vamos orar, vamos clamar juntos ao Senhor, famílias que estão precisando de oração, e nós estamos aqui para poder te abençoar, amém? Então, vou estar lendo aqui, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 16, diz assim: entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, feche os seus olhos, onde você está aí, para que nós possamos
ouvir a voz de Deus. Que nós possamos, eu sempre falo e vou repetir, talvez com um jargão, para que você permita que o Espírito Santo, ele fale ao seu coração. Que nessa noite você dê liberdade para que o Espírito Santo te instrua, para que o Espírito Santo te mostre a verdade, para que o Espírito Santo te oriente. Por isso eu quero orar com você. Eu quero clamar ao Senhor para que esta palavra ela encontre uma terra boa sobre a sua vida, sobre o seu coração, para que em nome de Jesus, ao você sair dessa live, você possa regozijar, se alegrar no Senhor. E o mais importante, dar frutos para louvor e glória do nome dele. Por isso eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Diante do Senhor agora, Pai, quero colocar esta palavra em tuas mãos. Coloco esta palavra em tuas mãos para que tudo que sair da minha boca seja o teu Espírito Santo a conduzir. Tudo o que eu falar, seja o Senhor a direcionar em cada mente, em cada coração que está nos assistindo nesta noite, que depois também vai assistir esta mensagem. Que o Senhor conduza, Pai, para que em nome de Jesus eles possam ter o entendimento da tua palavra. E que esta palavra, Pai, possa transformar a vida destas pessoas no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Queridos, quando Deus falou ao meu coração, quando iniciamos esse período da live, para poder falar para as famílias por meio da internet, por meio de uma rede social. E logo no final do ano, Deus já tinha colocado isso ao meu coração. E eu, sendo obediente, estou praticando. E no decorrer das lives, Deus tem falado ao meu coração sobre falar de algo novo. Nós temos falado na live de viver algo novo no Senhor. Nós precisamos viver algo novo em Deus. Mas Deus tem falado ao meu coração que para que nós possamos viver o novo do Senhor, existem algumas coisas que nós precisamos começar a viver. A primeira coisa que Deus tem trabalhado no meu coração é sobre a nossa mente. E eu falei sobre a questão da mente, sobre o fato de nós buscarmos o conhecimento e trazermos à nossa mente as coisas do Senhor. E nesta noite eu quero frisar que se nós queremos viver novo de Deus, nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança da nossa mente. E quando também queremos viver o novo de Deus, talvez o ano passado, o ano que se passou, ou períodos atrás, nós caminhamos com o Senhor sem pedir a Ele sabedoria. Por isso, para começar o novo de Deus, para viver o novo de Deus, nós precisamos também clamar pelo Senhor por sabedoria, por tantas dificuldades que eu e você passamos na nossa casa, financeiro, situações de enfermidade, talvez situações ministerial, situação com a família, com os filhos, tantas outras coisas. Mas Deus tem falado ao meu coração que nós podemos pedir a Ele sabedoria. Mas o interessante é que nesse texto que nós acabamos de ler aqui, apóstolo Paulo, ele trata algo muito interessante para mim e para você. O nosso problema maior é porque hoje nós temos buscado sabedoria no homem. Sabedoria talvez em um pastor, sabedoria talvez em um professor, sabedoria talvez até mesmo no governo e tantas outras coisas. E nós esquecemos que a maior sabedoria vem de Deus. Apóstolo Paulo está declarando nesse texto aqui que a sabedoria humana em si, ela é reduzida a nada. Eu gostaria que você entendesse a diferença de sabedoria, a qual nós estamos falando, a qual o conhecimento.
Não menospreze conhecimento, e todos nós temos que buscar conhecimento. Mas nós estamos falando de algo além do conhecimento. Apóstolo Paulo está declarando aqui que as sabedorias que muitas vezes nós buscamos são sabedorias humanas. E são sabedorias falhas, são sabedorias limitadas. Mas que nós devemos buscar a sabedoria de Deus. Tanto que ele declara que se o homem fosse sábio, o homem não teria crucificado a Jesus. É o que ele trata aqui no versículo de número 8. Está vendo que a sabedoria do homem ela é limitada, mas o homem também ele tem a possibilidade de ter o conhecimento, que é a partir de situações a qual ele vai vivendo, ele vai aprendendo e o seu conhecimento vai crescendo. Mas nessa noite Deus quer tratar comigo, com você, de sabedoria. Mas apóstolo Paulo ele vai dizendo algo maravilhoso, que a sabedoria do homem não é comparada à sabedoria de Deus. Porque o que discerne a sabedoria de Deus é a presença do Espírito Santo em mim e em você. Ela que vai fazer com que eu e você venhamos ter o conhecimento daquilo que Deus quer. E ele vai falando muito mais no texto sobre a questão dessa sabedoria, a qual eu e você precisamos adquirir, precisamos buscar. E no final ali, no versículo 16, ele fala assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Aí ele declara para mim e para você: nós, porém, temos a mente de Cristo. O que ele vai relatando ali para mim e para você? Que por meio dessa busca da sabedoria de Deus, eu começo a entender, a discernir as coisas de Deus. Por isso, nesta noite, eu quero então trabalhar com você algumas coisas aqui, que Deus colocou 3 pontos importantes, que eu e você precisamos, então, nesse início de ano, começar a buscar no Senhor. A primeira coisa, nós já falamos muito aqui. A primeira coisa que nós precisamos, querido, sair dessa live aqui, buscar sabedoria do alto. Buscar sabedoria em Deus. Nós precisamos buscar a sabedoria do alto, buscar a sabedoria de Deus, buscar entender a vontade e o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família. Olha o que interessante, querido. Tiago, ele escreve algo maravilhoso para mim e para você. Você que pode ir, Tiago, capítulo 1, ele diz assim: olha que interessante. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe improspera, e lhe será concedida. Mas ele vai declarando aqui que eu preciso pedir com fé, sem duvidar. Talvez o primeiro momento aí agora, você pensando, ouvindo essa mensagem, fale com Deus assim: Deus, eu quero sabedoria. Deus, eu preciso da sabedoria do Senhor para lidar com todas as situações da minha vida. Então, a primeira coisa que nós estamos vendo aqui, querido, se eu quero começar o ano com algo novo, comece agora, em todos os problemas, em todas as dificuldades, pedir sabedoria para o Senhor. Não a sabedoria do homem, mas a sabedoria de Deus. A palavra de Deus declara de um homem a qual nós conhecemos, que foi Salomão. Salomão, quando ele estava para poder assumir o reinado, e ele vendo a situação, que ele teria que conduzir o povo, que ele teria que manter, digamos assim, a sequência do reinado do seu pai, ele simplesmente pediu a Deus sabedoria.
E olha que interessante, querido. Talvez, muitas vezes, nós pedimos carro, pedimos, talvez, um emprego maravilhoso, pedimos tantas coisas e não pedimos sabedoria. Para o quê? Lidar com a situação. E a Bíblia diz que Deus ficou tão comovido com a situação que deu a ele sabedoria e muito mais. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia declara que 2 prostitutas tiveram um filho. E aquele filho estava, cada uma dormindo com o seu filho. Mas uma das prostitutas veio a dormir em cima do filho e ele veio a morrer. No decorrer da noite, o que ela fez? Aquela que tinha perdido o filho, pegou o filho dela morto e colocou no lugar do filho que estava vivo, da outra prostituta, e pegou o filho da outra prostituta para ela. Quando a mãe acordou, viu que o seu filho estava morto, mas ela identificou que não era o seu filho. E aí foi levado a situação para o rei Salomão, e ele tinha pedido a Deus sabedoria. Naquele momento, cada uma teve ali o seu argumento. Aquela que tinha perdido o filho disse que a outra dormiu em cima do filho. Disse que a outra havia dormido em cima do filho, por isso ele veio a falecer. Mas, na verdade, não tinha acontecido nada daquilo. O filho tinha sido trocado. Realmente, uma dormiu em cima. E a que dormiu em cima queria ficar com o filho vivo. Salomão, vendo aquela situação, ele pediu o seguinte: olha, traga uma espada. Traga uma espada, porque eu irei partir o filho que está vivo ao meio. Darei uma parte para uma e uma parte para outra. A primeira, a mãe verdadeira, ela diz assim: olha, eu prefiro o meu filho vivo do que ele morto. Em outras palavras, ele pode estar em outro lugar, mas ele estando vivo, eu estou feliz. Porém, aquela que havia realmente perdido o filho diz assim: olha, que mate então, que acabe com isso. Salomão, com a sabedoria que Deus tinha dado a ele, ele entendeu que a mãe verdadeira era aquela que queria que o filho permanecesse vivo. Veja bem, querido, o que a sabedoria pode fazer na minha vida e na sua vida. Talvez você tenha uma decisão para poder tomar no âmbito familiar, mas nesta noite, peça a Deus sabedoria. E como declara a palavra de Deus, não duvide. Segundo ponto interessante no texto, voltando para o texto de Coríntios. O que Deus falou no meu coração, querido. Nós pedimos a Deus sabedoria, amém? E eu creio que Ele já está liberando a sabedoria sobre a minha vida e sobre a sua vida. O segundo ponto que Deus falou baseado nesse texto. Eu e você, precisamos buscar a revelação de Deus por meio do Espírito Santo. Olha que interessante, querido, nós pedimos a Deus sabedoria. Só que nós precisamos começar a pedir a Deus revelações de coisas feitas espirituais. Pedir revelação pelo Espírito Santo e não pelo achômetro. Nós não podemos ser cristãos carnais. Não, a nossa direção, o nosso discernimento tem que estar voltado para as coisas de Deus por meio do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, querida. Ele diz algo maravilhoso. No versículo de número 10, ele diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. O que eu quero dizer para você, querido? Querido, se você quer uma resposta de Deus, você precisa estar em espírito. Você não pode estar na carne. Você precisa estar em espírito. Como a Bíblia declara, o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade.
Nós precisamos entender uma coisa que se diz na teologia: você tem o corpo, a alma e o espírito. O corpo é isso que vocês estão vendo aqui. O corpo realmente a matéria. O corpo é aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, esse é o corpo. E tem a alma, que é o sentimento, o conhecimento. Mas tem o espírito, que é o Espírito de Deus, a qual a Bíblia declara que ele soprou nas nossas narinas e deu um fôlego de vida. Esse Espírito, ele precisa estar alinhado com o Senhor. Segundo passo, então, querido, você precisa andar conforme a vontade do Espírito. Olha o que diz lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Olha só. Capítulo 5. A partir, eu vou ler apenas onde fala do fruto do Espírito. Versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Minha esposa vai mandar aí, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. O que eu quero dizer com isso? Pastor, como que eu tenho o Espírito? Como que eu sei que eu tenho o Espírito de Deus? Quando eu vivo estas coisas aqui. Quando eu tenho longanimidade, quando eu tenho mansidão, quando eu tenho benignidade, quando eu tenho bondade, quando eu tenho uma conexão com o Senhor. Mas talvez você pergunta, mas como que eu faço para ter o Espírito Santo? Você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida. Para que o Espírito Santo habite dentro de você. Para que o Espírito Santo de Deus te traga uma conexão com o Pai, com o Senhor. Então, veja bem, queridos. Nós falamos duas coisas. Então, nesse ano, você precisa buscar de Deus sabedoria do alto. Não dos homens, do alto. Existem pessoas maravilhosas, mas a maior sabedoria, ela vem de Deus. Segundo ponto, querido, você precisa estar em espírito para compreender e entender as coisas de Deus. Se você não estiver em espírito, querido, você não vai entender talvez uma perda de emprego, você não vai entender a perda de um ente querido, de uma enfermidade, mas você estando em espírito, Deus há de revelar coisas maravilhosas para você. E para poder encerrar, querido, nosso tempo voa. Também eu não gosto de coisa muito longa. Nós precisamos, vamos voltar lá em 1 Coríntios, para encerrar. Veja bem, querido. 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz assim. Fugiu aqui, mas estou achando já. Olha só, o texto, nós falamos sobre a sabedoria, e no final, no versículo de número 16, 1 Coríntios 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Apóstolo Paulo diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Para poder fechar, querido, nós precisamos ter a nossa mente como a mente de Cristo. Nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Nós precisamos deixar que a nossa mente, ela viva as coisas do Senhor. Talvez algumas dicas que nós podemos fazer para que a nossa mente seja a mente de Cristo. Oração, querido. Orar sem cessar.
leitura da palavra. Eu preciso estar constantemente lendo a palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu preciso, então, orar, eu preciso ler a palavra de Deus. O texto de Hebreus também declara algo muito importante, eu quero chamar a sua atenção aí. Congregar. Nós precisamos também congregar. Porque quando congregamos, estamos em comunhão. Quando congregamos, estamos ali participando das orações, do partir do pão, para que a nossa mente seja todos os dias transformada conforme a mente de Cristo. Que nesse início de ano, querido, você comece a deixar que a sua mente seja mente de Cristo. Que você realmente permita que Deus tenha o controle da sua vida. Quantas pessoas, esse mês, ontem eu compartilhei com a igreja a qual eu ministrei, desde já agradeço a oportunidade aos irmãos lá, foi uma bênção. E nós ali falamos nesse mês, agora está falando sobre situação mental, as doenças mentais. Querido, ocupe a sua mente com coisas boas. Ocupe a sua mente com coisas do Senhor. E eu creio que o novo já está aí à porta. Amém. Sabe por quê? Jesus ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. E o fato de Jesus bater, eu quero que você entenda que vem um pacote completo. Sabedoria, salvação, graça, libertação, cura, milagres. Glória a Deus. Abra a porta do seu coração nesta noite. Abra a porta do seu coração para receber Jesus. Abra a porta do seu coração. Aceite a Jesus onde você está aí. Confesse os seus pecados a Ele. A Bíblia declara que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, nesta noite, nós queremos orar pela sua vida. Por meio desta palavra, depois compartilhe com outras pessoas sobre a busca da sabedoria do alto. E peça a Deus que te dê discernimento do Espírito, que você possa viver em Espírito. Estamos em carne, sim, mas eu posso viver em Espírito. Eu posso viver segundo a vontade de Deus. E que eu possa também pedir a mente de Cristo sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero clamar ao Senhor para que esta palavra vá de encontro às suas necessidades. Nós estamos aqui pregando a palavra porque eu creio que a palavra, como declara no Evangelho de João, era limpa. A palavra vai nos limpando, nos limpando, nos limpando, para cada dia sermos transformados e vivemos a vontade de Deus debaixo desse céu. Eu quero orar. Você que está aí, feche seus olhos em nome de Jesus. Se está reunido com a sua família, dê a mão. Dê a mão aí ao seu filho, dê a sua mão ao seu cônjuge, dê a mão a todos que estão aí em volta. Eu creio que tem essa oportunidade, vamos orar juntos, para que essa sabedoria se espalhe na sua casa. No nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos, ó Pai, diante da tua igreja, diante do teu povo, por meio desta live. Nós queremos agora, Pai, orar por cada vida que se encontra aqui, que está participando dessa live. Nós falamos sobre sabedoria, por isso nós oramos, dê sabedoria a cada casal, a cada filho, a cada família que está ouvindo essa live. Dê sabedoria para resolver as situações tão adversas neste mundo, tão complicado. Talvez uma situação na justiça, oh aleluia. Talvez uma situação financeira. Talvez uma porta de emprego. Talvez alguma decisão. Peça ao Senhor que dê sabedoria do alto
para a vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Que após eles receberem essa sabedoria, ó Pai, que eles permitam que o Espírito Santo do Senhor os conduza nas necessidades a qual eles precisam. Por isso, Deus, seja o Senhor com eles. Seja o Senhor, ó Pai, a fazer, Pai, que a vontade do Senhor prevaleça na vida deles. E que eles possam também, ao sair desta live, desejar a ter uma mente de Cristo, a ter uma mente do Senhor, para compreender os teus desígnios, as tuas vontades debaixo desse céu. Por isso, Deus, eu coloco cada família aqui em tuas mãos. E eu te agradeço por esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus.